Muito boa noite, amigas e amigos do Centro Espírita Discípulo de Jesus, em Campo Grande, essa casa irmã. E meu nome é Ricardo, eu frequento e trabalho no Centro Espírita União e Caridade em Realengo, e fiquei muito feliz em receber o convite de vocês para falarmos sobre o tema da Comércio desse ano, que foi A Luz do Mundo, Cada Coração uma Candeia, tema que foi trabalhado durante o período agora do último carnaval, com diversos jovens espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Então é um prazer receber esse convite e falar para todos vocês, com todos vocês. Antes de fazermos nossa prece inicial, eu peço licença a todos e todas para ler um preparo que tem a ver com o conteúdo daquilo que vamos falar hoje sobre as questões relativas à luz do mundo, cada coração uma candeia. Então, me permitam fazer a leitura do preparo. Este preparo, amigos e amigas, veio do livro Fonte Viva, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E no Fonte Viva, nós temos uma passagem que tem o nome de A Candeia Viva. Então, como nesses livros de Emmanuel, todos têm esse tipo de estrutura, ele sempre coloca uma passagem evangélica e depois ele discorre sobre o tema. Neste caso, sobre a candeia, de uma passagem que eu vou ler no preparo, Emmanuel ele utilizou a mesma passagem em diversos comentários, tanto no Fonte Viva quanto nos outros livros da série. E eu utilizei este livro aqui, que condensa os livros dessa série através das passagens evangélicas. Então, nesse caso aqui, esse é o livro de número 1, que diz o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, existem pessoas que usam os livros da série Fonte Viva, Pão Nosso e assim por diante, e depois a FEB lançou esse, que faz um caminho contrário da outra série. Aqui estão as passagens evangélicas e depois todos os outros comentários que Emmanuel tenha feito sobre aquela passagem evangélica. Então, neste trecho que eu vou ler do Evangelho de Mateus, está aqui, neste livro, todos os comentários em todos os livros que Emmanuel tem escrito, que falam especificamente da passagem que vamos ler agora. Um deles é o que está em Fonte Viva e se chama A Candeia Viva. Então diz Jesus para nós em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do médio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Palavras de Jesus. E Emmanuel comenta desta forma: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairavam-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome a força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida.
Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, depois, amigos, desse preparo, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao nosso Senhor, dizendo assim: Jesus divino amigo, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui todos juntos, emanados pelos nossos corações, afastados fisicamente, certamente, mas juntos, abraçados como irmãos, para termos uma noite de estudo dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, para conhecermos um pouco mais do teu Evangelho, através da interpretação dada pelos Espíritos superiores a Kardec, e que nós possamos todos, Senhor, aproveitando tudo aquilo que será dito hoje, possamos então levar para as nossas vidas, possamos levar para a nossa experiência comum e transformar tudo aquilo que hoje ouviremos em exercício para o nosso próprio progresso e para o bem de todos. No sentido de que, estudando um pouco mais todos os dias, nos esforçando para nos transformarmos, conseguiremos, com a tua paciência, o teu apoio que nunca nos falta, um pouquinho mais de progresso e de felicidade. Então, Mestre Jesus, que todos nós possamos ter uma noite agradável de estudo e também a tua presença que nos permita saúde e paz. Que os bondosos amigos espirituais que coordenam os trabalhos da Casa dos Discípulos de Jesus e também Deus, nosso Pai, possa nos abençoar hoje e sempre para darmos por iniciado o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Amigas e amigos, o tema que fala sobre candeia, que é o tema que foi utilizado pela Comerge, pela 42ª Comerge, no ano 2021, que é A Luz do Mundo, Cada Coração uma Candeia, também é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como curiosidade, eu gostaria de comentar com os amigos e amigas que nós que fazemos parte das atividades da Comerge, quando nos reunimos durante o ano, nós fazemos a escolha do tema de uma forma bastante democrática e bastante abrangente. Nós temos, desde o início de cada ano, um calendário de encontros e atividades que, neste ano de 2020, nos trouxe alguns desafios, no sentido de que não podemos nos reunir presencialmente, tivemos que estar separados e todas as reuniões tiveram que ser feitas de forma virtual. Um outro desafio que se nos apresentou foi a questão de, lá no início do ano passado, sabermos se os encontros seriam feitos de forma presencial com os jovens. Não sei se todos sabem, mas a Comerge, ela alcança 21 regiões do estado do Rio de Janeiro
que são chamadas de polos de Comerge, e nós temos inscritos no total de jovens e trabalhadores, algo em torno, no último ano, de 4.000 pessoas. Então, a preocupação do Conselho Diretor do CERJ, que trata dos assuntos da Comerge, era como fazer um trabalho tão grande de forma virtual. E, claro, com o passar dos dias do ano passado, com todo o processo que vivenciamos de afastamento social, de necessidade de estarmos mais em casa e da questão do não contato físico, tudo isso foi angustiando a todos nós que participamos desse trabalho, e desde maio, quando foi feita a escolha do tema, vínhamos nos debruçando sobre como seria desenvolvido o trabalho da Comerge de forma virtual. Será que seria um trabalho feito de agrado de todos, de agrado dos jovens, de agrado dos trabalhadores? Tudo isso nos angustiava muito. E desde aquela época também sabíamos, através de relatos que colhíamos com jovens, que alguns estavam já saturados de utilizar os meios eletrônicos, outros não queriam que o trabalho fosse feito de forma virtual, mas de qualquer forma nós fomos tocando o trabalho. Então, para escolher o tema deste ano e dos outros anos anteriores, se faz uma reunião, que nesse ano foi uma reunião virtual, onde a gente separa os trabalhadores que participam dessa reunião em pequenos grupos, misturados entre os polos, ou seja, não necessariamente nós conhecemos todas as pessoas que fazem parte daqueles pequenos grupos, e se dá para cada um desses grupos um evangelho segundo o Espiritismo. Então, dado um tempo para que essas pessoas de polos variados, que não necessariamente se conhecem, possam escolher alguma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e todos esses grupinhos, no mesmo dia, vão depurando as informações e depois vão colocando as partes que foram escolhidas, retiradas do Evangelho, e a partir daí se faz uma seleção das partes escolhidas. É claro que num total, assim, digamos, de 5 a 10 grupos de trabalho para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois para a escolha do tema, alguns temas acabam, pela bondade dos Espíritos, nunca pelo acaso, alguns temas acabam se repetindo. E ao serem repetidos, nós os separamos para que eles entrem na votação final de tema daquele ano. E isso foi feito esse ano também, de forma virtual, mas foi feito, e nós chegamos então a redação final do tema único, A Luz do Mundo, 2 pontos, cada coração uma candeia. Este tema passou a ser utilizado, então, por todos os 21 polos de Comerge no estado do Rio de Janeiro, cada polo considerando as suas características regionais, mas utilizando os mesmos conteúdos, a mesma bibliografia, os mesmos textos separados para as atividades, e cada polo fazendo a sua atividade conforme bem desejar. Então, desde maio, vínhamos pensando sobre isso, e sempre com aquela tristeza no coração de não saber se as coisas iam dar certo, muitos trabalhadores desanimados com o processo da doença, né, que atinge a famílias e amigos, está atingindo até hoje, infelizmente, e também com relação a não saber como será o futuro, isso nós pensando lá em maio, junho, julho, cada vez que nós nos reuníamos, nós tínhamos essa discussão, além de ter que fechar, e acabamos fechando depois do meio do ano, que a Comerge seria totalmente virtual. Até o meio do ano, alguns ainda pensavam em fazer um projeto híbrido, parte sendo virtual, parte sendo nos locais onde a gente comumente faz essas atividades, né? Cada polo pede emprestado uma escola, seja ela particular ou pública, e durante os 5 dias de carnaval nós ficamos internados, né, nessa escola, e ela passa a ser um polo de evangelização, de estudo do Espiritismo, como dizem os nossos coordenadores, uma prévia, um futuro de como será o mundo de regeneração. Então é uma experiência maravilhosa que eu acredito que todo jovem que já tenha podido ir
tenha gostado muitíssimo. Então, desde maio, nós fizemos várias reuniões. Por exemplo, fizemos a reunião da escolha do tema deste ano, 2021, em maio. Depois, o conselho diretor, são os representantes, são os diretores, os coordenadores de cada polo se reúnem. Esse ano que passou foi em junho, no início de junho. Depois, no final de junho, tem a apresentação formal do tema, conforme todos os polos receberiam, e depois um seminário para se falar sobre as questões da bibliografia. Em mês 7, seminário para apresentação do plano de estudos já preparado para o ano 2021. Depois, mês 8, o SERJ monta, o Conselho Diretor da Comerj, ligado diretamente ao SERJ, monta a capacitação dos membros das comissões, e depois os próprios polos vão fazendo, a partir de setembro, vão fazendo reuniões com os seus trabalhadores regionais. Aqui na Zona Oeste, nós temos 2 polos que atendem os jovens e os trabalhadores que querem participar da Comerj. Nós temos o polo 6, que engloba as casas espíritas, os jovens, né, que queiram participar da Comerj, das casas espíritas de Campo Grande e Santa Cruz, polo 6, e adjacências, ou seja, Septiba, Pedra de Guaratiba e assim por diante. E nós temos o polo 16, que nós temos a grata satisfação, a felicidade de receber os amigos lá do Discípulos de Jesus, que participam do polo 6, que é Realengo e Bangu, e bairros vizinhos. Então, mas por que eu disse isso? Porque a pessoa não é obrigada a se inscrever para o polo da região onde mora, ou para o polo de onde é a sua casa espírita. São 21 polos pelo estado do Rio de Janeiro todo, e qualquer uma das pessoas que queira participar, tendo frequência na casa espírita, pessoa ou jovem que cumpra os requisitos básicos, essa pessoa pode se inscrever, esse jovem pode se inscrever para qualquer polo. Por exemplo, nós temos polo em Campos, temos polo em Resende, nós temos polo em Rio das Ostras. Então, se eu que sou aqui de Realengo quiser trabalhar num polo que seja de Campos, eu me inscrevo para lá e vou para lá, participo das reuniões com eles e depois farei parte do trabalho do polo que atende a região de Campos. Então, o polo tem vamos dizer assim, uma região de atendimento, mas a inscrição é livre. Por isso, nós aqui, que fazemos parte do polo 16, que majoritariamente recebe jovens de Realengo e Bangu, nós também recebemos, com muita satisfação e alegria, jovens de Campo Grande, jovens de Santa Cruz, jovens da Pedra de Guaratiba, que já há anos vêm participar conosco do nosso polo, e é sempre uma felicidade muito grande. Mas voltando então ao tema, com relação à candeia, foi escolhido então um conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no nosso capítulo 27, o Evangelho segundo o Espiritismo que eu utilizo hoje em dia, esse aqui. Por quê? Porque tem as letras enormes, então eu já não enxergo muito bem. A idade vai chegando, né, pessoal? E aí a letra vai aumentando dos livros. Mas nós temos aqui o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo belíssimo, eu indico que todos leiam. Pedi e obtereis. Neste capítulo Pedi e obtereis, nós temos exatamente a passagem, né? Só um instante. Perdão, abrindo no capítulo errado, é 24. Não é o Pedi e obtereis. Engano meu. Eu marquei no 27, mas é o 24. O capítulo 24 é: não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. É exatamente o tema que foi escolhido. Poderia ter sido outro, mas daquela situação que eu expliquei a vocês de como era feita a escolha, esse conteúdo caiu em diversos pontos, diversos grupos. Então, no final das contas, nós acabamos escolhendo falar inicialmente sobre esse capítulo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nesse capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a passagem que fala sobre a candeia. Diz assim, em Mateus
E em Lucas: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Já vimos essa passagem no início. Depois: ninguém há, depois de ter acendido uma candeia, que a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se então, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, nem compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Muito bem. Então, a partir desse texto, como em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a estrutura é sempre essa, aparece uma passagem evangélica. Por que isso? Por que se faz assim? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo trata da moral do Cristo, única e exclusivamente. É um reavivamento, é uma explicação diferente dada pelos espíritos superiores da moral do Cristo, para que ela fosse novamente compreendida pelos homens. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com a orientação dos amigos espirituais, ele ordenou da seguinte forma: todos os capítulos iniciam com a passagem evangélica, depois o próprio Kardec faz comentários acerca da passagem, e no final de cada capítulo, Kardec coloca as comunicações dos centenas e centenas de espíritos que se propuseram a comentar esses assuntos, e ele fez então uma seleção das melhores passagens e comunicações para fechar cada capítulo. Então Kardec fala sobre isso, nos dizendo o seguinte: é de causar admiração que diga a Jesus que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Mas aí Kardec mesmo, apesar de fazer esse comentário, ele explica essa questão. Ele vai esclarecer para todos nós. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se quer instruir, porquanto há pessoas a quem a luz, por demais, viva deslumbraria sem as esclarecer. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente é lançada à terra, a semente que é lançada à terra fora da estação não germina. Então Kardec nos diz que a utilização das parábolas tinha um fim prático, porque naquela época, com os povos mais, digamos assim, primitivos, mais endurecidos, algumas informações que fossem dadas muito às claras não seriam compreendidas. Uma outra característica que é muito relevante é dizer que Jesus morava na Ásia, no Oriente Próximo. E os judeus da época eram, e como são até hoje, né, um povo oriental. Ou seja, estão fazendo parte do Oriente do mundo. Os povos antigos da área oriental do mundo tinham por costume trazer os seus ensinamentos através de parábolas, porque a história que era contada era ouvida e passada adiante, não havia muitas das vezes como fazer o registro escrito. Então, é uma tradição cultural das civilizações antigas do Oriente fazer a passagem dos seus ensinamentos mais importantes através de histórias, que as pessoas iriam lembrar das histórias e, através da moral da história,
se lembrar daquilo que era mais importante, que era o âmago de cada uma das comunicações. E Jesus, excelente mestre e professor, se utilizou tranquilamente de tudo isso. Ele fazia os seus ensinos através das parábolas, porque sabia que as pessoas, ouvindo as histórias, não as esqueceriam. Talvez, como disse Kardec, os amigos espirituais o esclarecem, naquela época talvez muitos não compreendessem o sentido profundo, moral, de cada uma das parábolas, mas que elas eram lembradas e comentadas por todos, isso com certeza eram, porque era uma tradição cultural, né, da educação da época, utilizar parábolas para que as pessoas pudessem relembrar as passagens mais importantes, não é? Então, se Jesus, na época, se colocou, de certa forma, enigmático sobre algumas passagens, é porque os amigos espirituais da época, e Jesus, como nosso governador, sabia muito bem disso, os espíritos encarnados da época, em alguns casos, em muitos casos, não iriam ter a capacidade para compreender se tudo fosse dito completamente às claras. Seria necessário, como foi necessário, que a civilização, né, que a humanidade, melhor dizendo, não uma civilização, mas todas elas, que a humanidade progredisse um pouco mais, para que 1800 anos depois de Jesus, se pudesse fazer uma releitura dessas revelações, né, desses conteúdos morais, e as pessoas mais intelectualizadas, mais espiritualizadas, 1800 anos depois, pudessem compreender de uma forma diferente, uma forma mais acurada, mais perfeita. E isso também aconteceu conosco no processo de construção dessa Comércio 2021. Em que sentido? Lembrem que eu falei no início que todos nós estávamos um tanto quanto céticos com relação a conseguir dar conta de fazer uma Comerge totalmente virtual. Lá em maio, junho, muitos de nós ainda tínhamos no coração aquela dúvida, aquela tristeza. Primeiro, não estávamos conseguindo nos confraternizar como a gente tinha costume de se ver, de se abraçar, né, de se beijar, de conversar, de estar perto um do outro, por todos os processos que nós já conhecemos da pandemia. Além disso, como é que, na cabeça de todos nós, como é que ia se dar a atividade em si? Será que o jovem ia participar assim que se abrissem as inscrições? As inscrições normalmente são abertas em outubro, novembro e dezembro. Será que teríamos um quantitativo interessante de jovens e trabalhadores inscritos? Lembrando que as médias de anos anteriores eram de aproximadamente 4.000 pessoas. Será que, ou seja, muitas dúvidas, muitas incertezas, todos nós muito tristes. E aí, meus amigos e minhas amigas, é que aparece o trabalho incessante, incansável, benéfico do mundo espiritual. A partir das nossas tristezas e dúvidas, apesar de enganjados no trabalho, os amigos espirituais que coordenam as atividades da Comerge, se utilizando magnificamente do tema sobre a candeia, vão nos falar quase que o tempo todo, em quase todas as reuniões, sobre a questão de estarmos com as nossas candeias individuais acesas, fazendo com que a gente percebesse, durante o processo de construção da Comerge, de que a candeia, para estar acesa, precisa de óleo, precisa de azeite, e que o azeite eram os nossos próprios corações. Era preciso que nós nos transformássemos em combustível para manter as candeias acesas. E a partir desse propósito de acender a candeia individualmente, que nós pudéssemos trocar também este fogo, este aquecimento entre as candeias de todos os participantes, para que todos nós pudéssemos ser, além do azeite, ou seja, força individual, força, né, de cada um de nós para o trabalho, também se fôssemos um foco de luz para o trabalho do companheiro e da companheira que participou. Então, a partir desse processo, nós todos ganhamos uma nova vontade, né?
um fortalecimento da nossa boa vontade de estarmos todos juntos desenvolvendo o trabalho. Evidentemente, completamente novo para todos nós, porque os meios virtuais até então, né, eles não eram muito utilizados, mas de qualquer forma, como meio necessário e único para que se fizesse o trabalho. E a gente então caiu de cabeça mesmo, né? Fomos fazer o trabalho, todos os polos irmanados, todos juntos, para que a gente pudesse dar conta dessa atividade tão bonita. E aí, através do entendimento de que, como disse lá no início, né, Emmanuel, da questão da candeia, quando ele nos fala de que nós somos, né, nós vamos transformar as nossas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando para isso o óleo da nossa boa vontade, da nossa renúncia, do nosso sacrifício, tendo em vistas a vida tendo em vistas em nossa vida da opção que fazemos por estar ao lado de Jesus, né, é que nós passaríamos então a brilhar. Compreendendo esse tipo de colocação, é que foi possível fazer a Comerge, foi possível desenvolver esse trabalho que atingiu a muitos. E para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, para finalizar o trabalho, eu acho que já estou chegando no final, acho que já passei de 30 minutos, vocês me desculpem, eu me empolguei, mas nós, no dia 23 de dezembro, nós recebemos no Polo 16 e em outros polos, uma comunicação que foi dada, na verdade, ao Polo Central, ao chamado Conselho Diretor, de um dos espíritos que coordenam o trabalho da Comerge. Ele já vinha nos falando, nas outras reuniões que fizemos, de que a Comerge, no plano espiritual, a Comerge 2021, já vinha sendo preparada. E que nós nos preparássemos também, porque era inevitável que ela acontecesse da forma como foi pensado, ou seja, de forma virtual, atingindo a mais corações. No dia 23 de dezembro, José Grosso, que é o nome do espírito, que é um dos coordenadores da atividade, nos manda uma comunicação que foi passada para todos os polos, e ele vai nos dizer nessa comunicação que naquele momento ele estava dando para cada um de nós um presente, que era uma candeia vazia, uma candeia sem óleo, sem azeite. Ele então, nessa passagem, nessa comunicação, ele nos dá uma injeção de ânimo, de boa vontade, de perseverança, e no final ele diz assim, olha, aí eu vou pedir licença a vocês, vou ler mais um pedacinho. Ele diz assim, aí vocês perguntam, Zé Grosso, o que eu vou fazer com uma lamparina, um lampião, uma candeia, o nome que vocês quiserem dar, que não tem o combustível, não tem o que vai fazer dar luz? Então, o combustível são vocês. Vocês vão entrar para dentro da lamparina, vão fazer o fogo sair, a luz brilhar, porque é assim, a luz de cada um faz a luz de todo mundo. Presta atenção nisso. Ele chama a nossa atenção para isso. A luz de cada um faz a luz de todo mundo. Não tem luz de todo mundo sem a luz, se a luz não começa em cada um de nós. Não tem luz de todo mundo se a luz não começa em cada um de nós. Então, amigos e amigas, com relação a acender as nossas próprias candeias, considerando que somos todos estudantes de espiritismo, no processo de nos melhorarmos, não nos esqueçamos disso, porque não é aquilo que estudamos que nos transforma, é a nossa ação positiva no trabalho do bem, é a nossa fala e o nosso agir que faz com que nós nos transformemos. Então, transformar aquilo que recebemos enquanto candeias vazias em óleo combustível, para que nós, através de nossas ações e exemplos e nossas palavras, possamos transformar a nós mesmos, primeiramente, e ao mundo por consequência. Isso é que é muito importante. Lembrar que Deus nos deu essa candeia para que nós, com o nosso esforço próprio e particular,
mantenhamos essa luz acesa e que, se essa luz é importante para todos nós, que é a luz da compreensão da lei de Deus através da moral de Cristo, pela compreensão que o Espiritismo nos dá, que essa luz fique no velador, ou seja, acima de nós, para iluminar mais pessoas. E nós somos esse combustível, nós somos o exemplo vivo da transformação que a teoria espírita vem nos dizer. Com relação à Comerge, para finalizar agora realmente, eu gostaria de dizer a todos que o evento foi um sucesso. Nós atingimos, nos 3 dias de evento, nós tivemos aproximadamente 19.500 visualizações, ou seja, 19.500 pessoas entraram em contato com o trabalho, assistiram um dia, ou 2, ou 3 do trabalho. Os nossos inscritos, muitas pessoas, muitos jovens, né, foram atendidos, participaram com alegria, com dinamismo, com aquela boa vontade e aquela alegria que todo jovem tem, e tenho certeza que tiveram uma experiência maravilhosa. Então nós falamos agora, né, a partir de então, que foi a nossa 42ª Comerge, a primeira virtual, e nos próximos anos temos certeza absoluta que isso vai se repetir. Em que sentido? Queremos que a pandemia termine, que nós todos possamos nos vacinar para voltarmos, então, às nossas atividades da forma mais normal possível. Para o ano que vem, que nós tenhamos vários polos de Comerge funcionando de forma presencial, mas que o trabalho virtual também será feito, porque o José Grosso disse que o trabalho virtual já estava sendo feito no mundo espiritual antes de nós pensarmos nessa possibilidade. Então, amigos e amigas, que essa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 24, possa encher nossos corações de um novo combustível, para que a gente respire fundo e, apesar das dificuldades da vida, apesar da pandemia, apesar de todas essas dificuldades, como eu disse, nós possamos respirar fundo e permanecer e perseverar na vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus abençoe a todos nós. Vocês tenham uma noite maravilhosa. E eu agradeço muitíssimo o convite que me foi feito pela Rosália, pelos amigos do Discípulo de Jesus, para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência da Comerge e um pouco do que pode ser um dos entendimentos sobre a passagem da candeia nos Evangelhos. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos todos uma boa noite.